Olá, pessoal, todos bem? Gostaram da musiquinha? Mudou a musiquinha, hein, da abertura. Achei bem legal, né? Vi aqui agora, show de bola, Wagner. Parabéns aí. É, Bom dia a todos, né? Para mais uma edição do Manhã com Dados. O pessoal vai colocando aí no chat, né? De onde vocês estão, né? Avisem se estão me escutando bem ou não, né? Para a gente poder já começar aqui, né, falando sobre o tema de hoje. Tá? O tema de hoje está muito ligado à questão, né, vou chamar assim, da empregabilidade, né, também das pessoas. Né? Eu vou estar falando aqui sobre o mapeamento de competências. Tá? Então, eu vou estar falando aqui de competência técnica. Eu vou estar falando aqui também de habilidades, né, pessoais, as soft skills, né? É, E aí, como a gente faz esse mapeamento, né? É bem interessante. Se der tempo, a gente faz outro mapeamento aqui ao vivo, né? Naquele estilo, quem sabe faz ao vivo, né? E não se esqueça, né, de colocarem as suas dúvidas enquanto eu falo aqui, não é? Se eu estou falando aqui e alguém tiver alguma dúvida, pode já colocar no chat. Eu não consigo ver, tá, pessoal, o que vocês colocam, mas na mesma hora o Wagner pega e joga aqui para para essa sala privativa aqui, na verdade, né? A sala privativa hoje está eu e ele, né? E aí tem a sala do público, né? Que eu não vejo que vocês colocam, tá? E aí vocês coloquem ali as dúvidas de vocês que o Wagner na mesma hora coloca aqui, tá? É, Então, acredito que está tudo bem, né? Vou dar andamento aqui no tema, não é? Mapeamento de competências em gestão de dados. E eu vou começar contando uma historinha, né? Então, Wagner, por favor, você pode compartilhar aqui o material, o slide, beleza? Obrigado. Né? Então, eu gostaria de trazer um pouquinho, né, da minha vivência, né, já que já tem um tempinho, né, que eu trabalho com dados, e durante muito tempo, a pessoa, para atuar como profissional de dados, basicamente está o foco maior ali, não é, na qualificação, era a questão mais técnica, né? Ah, Nem todo mundo queria ser gestor, né? Naquela época já se falava muito em carreira Y, né? Então você chega no ponto, ou você vai para a gestão, ou vai, né, se aprofundar mais ali onde você atua, né? Ser um especialista. Mas basicamente, antigamente, o pessoal focava muito no técnico, né? E aí eu botei aqui a figura do nosso amigo Jefferson Camila do Nascimento, vulgo o melhor do mundo, é o nome do personagem, tá? Esse é um personagem que tinha antigamente no Pânico, né? E tudo que existia, ele falava eu sou o melhor do mundo, hein? Né? Então a pessoa pintava carro. Eu sou o melhor do mundo em pintar carros, em vender carros, né? Em construir casas. Então era um quadro bem engraçado, tá? Eu não sei imitar aqui o tom de voz, né, que era colocado ali, mas basicamente representava uma figura ali que ela era uma, uma pessoa que entendia muito bem daquele assunto, mas o próprio personagem, né, ele deixava claro ali que algumas habilidades, hoje fundamentais, tá? Antigamente também eram, mas a pessoa não dava muito valor, tá? É, São realmente necessárias e esse personagem não tinha, tá? É, Então, já passamos até desse momento, tá, de transição, tá? Hoje, na minha visão, tá, posso até estar errado, mas o mercado, ele não comporta, vamos dizer assim, né, espaço mais para aquele profissional, tá, que exerce, né, e foca o seu desenvolvimento
não é, somente em uma posição, né, em uma disciplina mais técnica. Então eu lembro, né, por exemplo, antigamente, né, o melhor, eu falo isso, né, o melhor DBA que eu trabalhei na vida, não é, que eu acompanhei, né, ele era um cara, assim, ele é, né, acredito que ele não morreu ainda, né, e que ele trabalha ainda, mas ele era um cara ali muito bom tecnicamente, né, sabe aquele jogo apertado de vôlei, né, que tá um time contra o outro, e aí na hora da decisão levanta a bola pro cara, que o cara corta e põe a bola no chão? O cara era mais ou menos desse estilo aí, né, tipo, dava o problema ali, joga lá pra ele lá que ele resolve, ele ia lá, ele pegava e resolvia, né. Eh, mas ele não tinha tanto essas habilidades, profissionais, né. E aí já tem bastante tempo isso, tá. E já no meu fim de contato ali, né, profissional com ele, figuraça, pessoa, que eu gosto bastante, ele que já estava começando a ter algumas dificuldades, né, e ele estava já fazendo ali esse momento, vamos dizer assim, né, de transição, tá. E o que que é esse momento de transição? É quando, óbvio, né, se você exerce uma atividade técnica, você não vai abandonar a atividade técnica, tá, claro que não. Mas você vai começar, tá, a desenvolver, tá, além do seu conhecimento técnico, você vai, falando em gestão de dados, né, você vai começar a desenvolver conceitos ligados à própria gestão de dados, porque a gestão de dados é muito ampla, né? Então posso estar falando aqui de governança, de arquitetura, de segurança e privacidade, né? Eu posso estar falando aqui do profissional de qualidade de dados, infraestrutura, né? Então, quando a gente olha, né, olha lá para o DMBOK, né, e visualiza, né, na mandala do DMBOK, 11 funções de dados, tá? Ali eu tenho 11 conhecimentos técnicos, né, sobre aquelas funções, né, e que eu posso ter profissionais atuando em 2, 3, às vezes uma função. Então, por exemplo, hoje é muito comum no mercado, né, você trabalhar com profissionais especialistas, por exemplo, em segurança da informação. Então, essa pessoa que trabalha com segurança da informação, a parte técnica do trabalho dela, né, ela pode, né, ser complementada com conhecimento, né, não não tão aprofundado, né, mas o conhecimento, assim, fundamental das demais funções. Então, é recomendado, a pessoa trabalha com segurança da informação. Cara, mas é bom ela entender um pouquinho de arquitetura. Eu não estou falando que essa pessoa, ela vai atuar como uma pessoa que trabalha com arquitetura de dados, não é isso. Mas é bom ela entender o que que é uma arquitetura de dados, ah, quais os artefatos que estão dentro de uma arquitetura de dados, tá? E por aí vai, não é? Então tem o pessoal da privacidade também, não é? E aí o próprio pessoal que atua com a governança de dados, então é bom entender um pouquinho de privacidade, um pouquinho de arquitetura, né? Então, quando eu falo no conhecimento em gestão de dados, tá? Eu estou falando nesse sentido, tá? Nós olhamos para mandá-la ali do DMBOK, né? E reconhecemos, olha, tem itens aqui que não fazem parte da minha obrigação, vamos dizer assim, perante a empresa, mas se eu entender um pouquinho mais disso aqui, isso vai me ajudar bastante. Eu vou me destacar um pouco mais na empresa, tá? E tem, óbvio, né, as soft skills, né, que hoje são fundamentais. Então, por exemplo, para a pessoa trabalhar como consultor em governança de dados, tá? Essa pessoa, ela vai ter que ter um conjunto de habilidades, né, comportamentais maiores e mais desenvolvidas, de repente, para uma pessoa ali, não é, atuando dentro da mesma função, né, um consultor e um analista, né? O consultor ele vai ter que ter
desenvolvido, né, muito mais essa questão da soft skill do que, de repente, o analista, e um analista que está começando às vezes, né? Então não tem como comparar, né? Eu vou estar falando aqui, daqui a pouquinho, um mapa de competência, né, de um perfil ligado ao consultor, né? Então, consultor, ele está lá no topo, né, vamos dizer assim, né, da carreira técnica, de uma pessoa que está entrando ali como analista de governança de dados júnior ou pleno, tá? Eu sei que tem empresa que não entende muito bem isso e acaba prejudicando, né, o profissional. Mas você não vai pegar, botar, por exemplo, um analista júnior de governança, um analista pleno, para estar indo em uma reunião, né, pesada, já com indicação de conflitos entre as áreas de prioridade, né, de necessidade de melhorias com os dados. Você não vai botar essa pessoa lá porque ela vai ser engolida, então ela não vai orquestrar nada, né? E o pessoal ainda vai falar dela, né, que ela não tem perfil para aquilo, e é verdade, né? Mas ela não tem que ter esse perfil nesse momento, porque ela está começando, ela é júnior, ela é pleno, então ela tem que ir aprendendo aos poucos, tá? Mas essa questão da soft skill, hoje é onde eu vejo, tá, que as pessoas, eu não vou falar que elas ignoram, porque elas não ignoram, mas eu vejo que algumas, vou corrigir, não é? Algumas pessoas poderiam, tá, investir, não é, o seu tempo mais um pouco nisso daqui, tá? E a gente vai ver que soft skill também não é só ser educado, né? Porque aí o mercado é demais. Tem muita gente que não sabe falar não, não é? Tem muita gente que, poxa, chega, não é? Ela tá vendo uma coisa ali que na visão dela não tá legal, e aí ela dá a volta ao mundo falando, olha, poxa, mas isso aqui, pô, legal, muito interessante, né? Desculpa aqui o termo, né? Ela achou aquilo uma merda, né? Mas ela tá falando ali, olha, isso aqui é muito interessante, mas poxa, olhando aqui, aí a pessoa fala em 5 minutos, aí no fim ela fala, você não acha melhor é, a gente ver isso novamente, eu colocar uma pessoa para te ajudar? Aquela pessoa perdeu 5 minutos do tempo da vida dela. Se ela perdeu da vida dela, tudo bem, mas ela perdeu da outra também, né? Eh, então soft skill também não é isso, não é ser educadinho, né? Você tem que ser racional, você tem que ser justo. Vou estar falando um pouquinho mais disso, tá? Você tem que saber comunicar, tá? Então, o desenvolvimento profissional, né, várias pessoas já começaram a estar fazendo essa transição, já fizeram essa transição, na verdade, também, né? Mas eu quis puxar porque ainda existem pessoas, principalmente, né, quando a gente está começando e está vindo de uma formação muito forte em tecnologia, né, a gente tem esse entendimento errado, né? Então vamos lá, gente, vamos seguir aqui. Se vocês tiverem dúvidas, coloque aqui no chat, o Wagner me passa, tá? Antes de falar, né, na questão de montar, não é, esse mapeamento de competências, tá? Eu vou colocar aqui algumas premissas básicas que devem ser consideradas quando a gente faz o mapeamento de competências. Afinal, o que é o mapeamento de competências? Na verdade, né, nós pegamos os perfis necessários para atuar dentro de um programa de gestão de dados, tá? Gestão de dados mais abrangente, tá? E eu identifico quais são os perfis necessários sem associar as pessoas, isso é importante, tá? Sem associar as pessoas que ocupam aquelas posições. Ou seja, eu vou definir qual o perfil ideal necessário sem pensar no fulano ou na fulana que ocupa aquela posição, tá? É... E aí vou montar um conjunto, né, de competências técnicas, competências ligadas às habilidades comportamentais, tá? E, em sequência, eu vou pontuando qual grau
tá, de cumprimento necessário ou habilidade necessária, tá, para aquilo que eu mapeei. Então, por exemplo, o arquiteto de dados. Aí vamos colocar aqui uma habilidade técnica. Poxa, ele precisa, hoje, né, nos dias de hoje, né, ele precisa ter um conhecimento sobre arquitetura em nuvem, não é isso? E aí eu vou colocar, olha, um arquiteto de dados sênior, qual o grau de conhecimento de 1 a 5 necessário na questão, né, da competência ligada à arquitetura de dados em nuvem. Aí eu vou colocar de 1 a 5. Na minha visão seria 5, tá? E aí a gente vem descendo. O arquiteto ele tem que entender também um pouco de modelagem de dados. Aí a gente coloca ali, modelagem de dados. Aí vamos colocar outro grau, 4. E a gente vai colocando ali, entra na questão das habilidades comportamentais. Então, por exemplo, o arquiteto, ele não tem que ser uma vaquinha de presépio, né? Que as pessoas chegam, tem que fazer isso. Aí ele vai lá e faz. Não. Ele tem que ser uma pessoa questionadora, né? Então, ela sempre tem que perguntar por que isso, por que essa demanda, por que vocês estão pensando em ir por esse caminho, né? Então a gente coloca, né? Ali esse tipo de habilidade, né? Se ela, assim, tem que ser uma pessoa questionadora, né? Tem que ser uma pessoa também que tem uma visão mais holística das coisas, né? Ele vai ter que negociar, então ele vai ter que ter uma habilidade ali ligada à negociação, tá? E por aí vai, tá? Então a gente monta esse mapa, vou estar falando do processo todinho aqui para vocês, e aí, junto com o profissional, a gente faz, né, o complemento para identificar em que grau aquele profissional está em relação àquelas competências. Então, basicamente é isso. Depois disso, a gente monta o plano de ação, tá? Mas para a gente fazer isso, a premissa básica aqui é o seguinte: a gente não pode, tá, encarar o mapeamento de competências como uma avaliação de desempenho, tá? A avaliação de desempenho tem objetivos diferentes de mapeamento de competências. Aliás, a avaliação de desempenho ela é feita quando o profissional já está na empresa, né? E geralmente com algum tempo, né? É raro, eu sei que esses períodos, né? Eles estão geralmente dentro de um calendário, mas é raro você ver a pessoa entrou. Estamos em agosto, né? A pessoa entrou no fim de julho, né? No meio de julho, e agora ela já está passando ali pelo, pelo processo, né? É, de avaliação de competência, de desempenho, perdão, né? É muito pouco tempo para avaliar, tá? Então, o mapeamento, o objetivo dele é o quê? Que o profissional que teve o seu mapeamento realizado, ele consiga entender hoje, né, como ele está perante ao que é esperado daquele perfil. Ou seja, não é o esperado dele, o dele a gente vê na avaliação de desempenho, tá? Mas o daquele perfil. E aí, se ele tiver, né, uma ou mais competências, né, onde ele está fora ali, né, do grau desejado, ele, em conjunto com a empresa, né, o representante da empresa, vão traçar um plano para evoluir aquilo, tá? É... Então, basicamente, é isso. Então, não posso confundir com uma avaliação de desempenho, tá? Deve ser reconhecido como um momento de descoberta de conhecimento. Existem, principalmente quando a gente tem um time grande, né? Nós temos pessoas de diferentes perfis. Tem pessoas que são mais fechadas, né? Tem pessoas que já são mais espontâneas, mais animadas. Tem pessoas que são mais estouradas, tem pessoas que são mais calmas, né?
Então, às vezes, a gente não, principalmente nas pessoas mais fechadas, né, ah, principalmente o gestor, às vezes ele não consegue reconhecer, né, descobrir que aquela pessoa ali tem habilidades que ele não sabia. E por que ele não sabia? Porque aquela pessoa é mais fechada, ela não expõe isso, né. Ela não, vamos dizer assim, ela não é uma pessoa muito marqueteira, né. Então, é um momento de descoberta. Então, eu já vi situações do tipo: "Ah, para esse perfil você tem que ter um inglês avançado". E aí você olha aquela pessoa ali e você fala: "Pô, essa pessoa não tem", né. E aí quando você chega para estar fazendo esse mapeamento junto com aquela pessoa, você descobre que ela, inclusive, antes de trabalhar na empresa, né, ela dava aula particular em inglês, né, que ela tem vários certificados, certificações internacionais. Eu já vi isso acontecer, né, mas porque a pessoa era muito fechada ali, não é, era algo ali que na visão dela não usava, não é, então ela não falava muito, tá. Então é um momento de descoberta e isso não pode ser feito do tipo: "Olha, o chefe, ele vai avaliar e a pessoa não vai saber, ela não vai participar". Não. É claro que quando a gente faz a definição, tá, do das competências necessárias e o grau para aquela competência, a pessoa, né, o analista, o consultor, né, ali da equipe, ele não participa ainda nesse momento. Mas vai chegar um momento que a gente vai chamar essa pessoa para ela ser, vamos dizer assim, né, de novo, né, isso não é uma avaliação de desempenho, mas ela sim vai ter as suas competências avaliadas junto com o gestor. Então, o que vai ser colocado ali, né, no grau, né, de cumprimento, vamos dizer assim, né, daquela competência, vai ter que ser um consenso ali, tá, entre o subordinado e o gestor, né. E outra coisa também que aí eu já vi fazer, e aí, assim, eh, eu acho isso uma maior covardia, é o seguinte: os gaps, eles são identificados, tá, mas a empresa chega ali para a pessoa e fala o seguinte: "Olha, te vira aí". O que que eu estou falando aqui, por exemplo? Às vezes as pessoas elas são promovidas, né, então você pega, por exemplo, vou nem falar um consultor, mas você pega, por exemplo, um analista de governança de dados sênior, né, e pintou uma oportunidade na empresa, a pessoa que estava antes saiu ou não deu muito certo e tal, e o pessoal chega e fala o seguinte: "Não, beleza, fulaninho, a partir de agora você vai assumir a coordenação ou a gerência, né, dependendo de como está a área, da área". E aí, óbvio, né, provavelmente algumas habilidades ali ligadas à gestão, que vão ser necessárias para essa pessoa ser uma gestora de pessoas, né, provavelmente ela não vai ter tudo ali 100% completo, né. E a empresa vira e fala o seguinte: "Olha, beleza, estamos te dando essa oportunidade aqui, ó, se vira, né, porque eu vou te cobrar por isso já mês que vem", né. Eh, então assim, o mapeamento de competências é algo que tem que ser feito, tá. E quando nós identificamos que aquele profissional ele precisa evoluir, a empresa tem que ajudar nisso aqui também, tá. Então não adianta chegar e falar assim: "Ó, se vira", e aí aquela pessoa ela no dia a dia, ela nem cumpre as 8 horas de trabalho, ela cumpre muito mais, né. Então ela não tem nem como estudar à noite, por exemplo, né, procurar fazer aquilo à noite, né. Então, muito cuidado com isso aqui também, tá. Eh, Tem muita consultoria que faz isso, tem muita empresa grande que tem selo GPTW que faz isso também, tá. Eh, então a empresa ela tem que participar desse momento, tá. É claro que o profissional ele tem que participar também, não é.
e esse participar, eu não estou falando só na questão financeira, tá? Eu estou falando na questão da vontade, né? Então, eu já vi, por exemplo, profissionais muito técnicos que passaram por um processo desse, né, de mapeamento de competências, e aí essas habilidades comportamentais, elas ficaram muito aquém, não é, do esperado. E aí eles próprios, eles não se dedicaram a isso, né, eles não reconheceram isso, né. "Ah, isso aqui é frescura, isso aqui é isso". Então, o profissional ele tem que atuar, tá, mas a empresa também, tá. Eh, e outra coisa, né, e aí principalmente para quem é gestor, tá, eh, franqueza e análise baseada em fato e não em achismos é fundamental aqui, tá. Eh, então, sem enrolação, tem que ir direto ao ponto. "Olha, eu acredito que essa", às vezes você tem uma habilidade, e aí aquela pessoa acredita que ela é 5 naquilo, e você fala: "Pô, essa pessoa não é nem 4, ela é 3", né. E aí você tem que ser franco, explicar porque você, eh eh, entende que ela não atendeu aqueles 5 e óbvio, né, sempre com algo ali, né, como base para poder comprovar aquilo que você está falando, porque se você não tem isso, você está falando no achismo, na sua impressão pessoal, né, que também acontece às vezes, tá, a pessoa ela leva aquilo ali pro particular, vamos dizer assim, né? "Ah, não é da minha patota, não puxa o meu saco, então eu não vou olhar como olho para fulano". Infelizmente ainda tem isso no mercado, tá. Então aqui ser franco e fazer realmente essa avaliação baseadas em fatos é fundamental, tá. Dúvidas, pessoal? Vão colocando aí, tá. E como é que isso aqui funciona, tá? Isso, na verdade, é um processo, tá? Que geralmente ele vai durar aí um ciclo, um ano, né? E como é que começa, tá? Nós fazemos o planejamento das competências necessárias por perfil, ou seja, quais são as competências para o arquiteto de dados, quais são as competências, não é, para o analista de segurança da informação sênior, quais são as competências do consultor em governança de dados necessárias. Então, isso é feito, tá? Geralmente pela gestão do time, tá? Eh, e aí nós chamamos as pessoas depois para estar fazendo esse mapeamento, ou seja, aquilo que eu falei que é feito em 4 mãos, tá? E aí uma vez feito esse mapeamento, o que que a gente busca, não é? Desenvolver, né, as competências onde aquele profissional, tá, ele precisa evoluir, ou seja, ele está ali um pouco distante do grau de competência, tá, necessário para aquele papel. Esse plano aqui geralmente é um plano de um ano, tá, que eu vou estar falando aqui para vocês. Isso pode envolver treinamentos, isso pode envolver autoestudo da pessoa, isso pode envolver, de repente, colocá-la para trabalhar, né, com outra pessoa mais experiente naquelas habilidades, para ela estar pegando, né, esse conhecimento também no dia a dia. Então esse plano é feito, né, são colocadas metas ali, né, e ele é acompanhado. Terminou aquele período, aquele ciclo, né, que geralmente é um ano, tá, volta tudo de novo para o novo planejamento, para o novo mapeamento, tá, eh, e por aí vai, tá. Então o ciclo, tá, é feito dessa forma, tá. E aí nós montamos, né, esse gráfico, né. Então aqui eu vou ficar um pouco mais de tempo com vocês, tá. O que que eu tenho aqui, tá? Esse é um exemplo, tá, de um mapeamento de competências realizado com um consultor em governança de dados, tá? Então, o que que eu tenho aqui em cada ponta aqui desse meu gráfico, né? Esse aqui é um gráfico de radar, tá? Cada elemento desse na ponta, tá?
são as competências necessárias para atuar nesse perfil, tá? Então, dentro desse exemplo aqui, para a pessoa ser, né, um consultor ou uma consultora em governança de dados, o que que ela vai precisar? De conhecimento, habilidade, né? Conhecer o Dama do MBOK, né? E aí vai uma dica aqui pro pessoal, tá? É Dama DM Bock, não é book. O DM Bock não é um livro, tá? Então, para quem participa de processo seletivo e pega às vezes um cara chatinho, que nem eu, a pessoa já está fora, tá? Porque o nome do guia, né, que é mais utilizado no mercado, a pessoa já fala errado, né? Então, é Dama DM Bock, tá? Não tem Dama Book, tá? Cuidado com isso, tá? Dama também, a associação tem um nome, né? Que é Data Management Association. Né? Outro dia eu vi uma palestra aí, um monte de gente falando que palestra maravilhosa. Aí a pessoa que falou ali, ele falou que o Dama era Data Architecture, não sei o quê. Quando vi aquilo, já azedou, né? Então, cuidado, né? Porque aqui, por exemplo, é uma competência que é necessária para o cargo de consultor. Para o de analista também. É claro que o analista vai ter um grau menor, né? Mas se a pessoa ela não sabe nem o nome, ela já está, para mim, no grau 1 ali. Tá? Mas vamos lá. Demais guias e frameworks, né? Então, além do DMBOK, quais são outras referências, né, que podem ser utilizadas no mercado, né? Isso aqui a gente tem que considerar também o ambiente da empresa, né? Então, estou entendendo que a metodologia ágil é porque essa empresa, né, onde foi feito esse mapeamento, ela trabalha basicamente com projetos ágeis, né? Ela não trabalha mais com projetos, né, enormes, né, seguindo aquela linha. Eu tenho meu plano de projeto, meu plano disso, plano daquilo. Não. Já segue uma metodologia ágil. Isso para o consultor ele ter esse entendimento é necessário, porque no fundo tudo vai acabar batendo, né, em projetos ou de melhoria ou projetos que estão sendo realizados ou serão realizados e vão ter algum tipo de contato ali, né, relação com os dados. Então é importante ele saber, tá? É, o core da governança, né? Então, quais são os papéis, as responsabilidades, o que é um comitê, quando usar o comitê, não é? O que são as políticas, os processos, né? Então, esse core, né? Ele entender um pouco de arquitetura da informação, qualidade de dados e por aí, gente, vai, tá? Então, nesse exemplo aqui, foram relacionadas, tá? Algumas habilidades técnicas, tá? Que parou aqui no gestor dos metadados, não é? E depois vieram aqui algumas habilidades comportamentais, tá? Então, veio a questão da comunicação, né? O conhecimento do negócio, negociação, visão estratégica, resolução de conflitos, didática, ética profissional, isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo, tá? A empresa com profissionais que não têm ética, uma organização que tem profissionais que não têm ética, ela vai para o buraco, a cultura vai para o buraco, tá? Então, independente do tamanho, forma, tipo de organização, isso aqui é fundamental, tá? E objetividade, né? E aí a gente repara aqui, né, olhando para esse gráfico, né? Então eu tenho aqui nessa linha tracejada azul, né, o grau desejado para cada habilidade, vamos dizer assim, né, para cada competência, né? E aí eu falo, olha, então o conhecimento aqui, né, do Dama Demibock é 4, dos demais frameworks é 4, de metodologia ágil é 3, né? Governança é 5 e por aí vai, tá? Acredito que vocês estejam conseguindo entender isso aqui no gráfico, tá? Se alguém não estiver entendendo, me avisa aqui que o Wagner me dá um toque, tá? Então a primeira parte a gente faz, né, no que está nessa linha aqui azul,
tá? Ou seja, até então eu não estou associando as competências necessárias às pessoas que ocupam aquele perfil ou que podem ocupar aquele perfil. Lembrando, eu posso fazer isso também na hora da seleção dos profissionais que vão ocupar essa posição, tá? Eh, Aí digamos, tá, que a gente tá falando aqui, não é, sobre as competências, tá, de uma pessoa que ela já atua na empresa, ela já atua aqui é um consultor em governança de dados, então vamos falar o seguinte, essa pessoa ela já atua dentro de um escritório de governança de dados, só que ela é um uma analista sênior, tá, e está pintando uma vaga de consultor aqui, porque foi aberta uma vaga ou a pessoa que trabalhava como consultor saiu. E aí eu, como gestor, eu vou fazer isso aqui para entender se eu posso ocupar, né, essa posição com quem eu tenho aqui ou, né, se eu vou ter que ir no mercado buscar, né. Então eu começo a mapear a competência dessa pessoa, aí o que que eu descubro aqui? As competências técnicas, ou seja, o Dama, da MBOK, os guias e frameworks, questão da metodologia ágil, a governança, basicamente todas essas competências técnicas, quando ela não atende, ela supera. Reparem aqui, ó, de gestão de metadados até que o Dama da MBOK, o vermelhinho em nenhum momento está aqui dentro do que eu defini como margem mínima, né? Tá para fora, e isso é ótimo, né? Olhando assim, o que que eu posso afirmar aqui? Conhecimento técnico para ocupar esta posição, essa pessoa tem. Agora vamos olhar o resto, tá? É claro, gente, que aqui essa situação real, né, da pessoa aqui é uma simulação, tá? Até para eu colocar alguns gaps bem grandes para a gente poder discutir em cima disso, tá? Então, esse vermelhinho não é algo que foi feito em cima de fulano, beltrano ou cicrana, tá? Foi para isso aqui azul, sim, eu já usei, tá? Mas isso aqui é de uma pessoa fictícia, tá? O vermelhinho, tá? O vermelho pontilhadinho. Então vamos ver aqui, ó. Comunicação para o consultor, o ideal é um grau 5, né? E essa pessoa tem um grau 2, tá bem fora, tá bem abaixo, tá? Negociação, aqui é a mesma coisa. Ó, aqui eu tenho as setinhas, né? Então, comunicação, eu tenho esse gap. Liderança, conhecimento técnico também. Negociação, visão estratégica, resolução de conflitos, ética profissional. Então, e está muito claro para mim aqui. Essa pessoa é uma boa pessoa técnica, ela atende, mas na questão da habilidade comportamental, ela não atende. Tá claro para vocês, pessoal, isso? Coloquem aqui nos comentários, tá? E aí, o que que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, se eu sou o gestor, tá? E eu tenho essa posição em aberto, eu, Bergson, olhando da forma como está aqui, tá? Eh, Levando em conta também que que é um consultor. Então, no caso, né, o time, né, a equipe de governança de dados, ela está em um momento que ela tem que mostrar muito resultado, né, chegar nas pessoas, né, e colocar a resposta à seguinte pergunta, né, o que eu ganho com a governança de dados? Se eu não tenho uma pessoa que tem esse soft skill aqui, eu não vou conseguir fazer isso. E aí o que que eu faço, tá? Eu vou sentar com essa pessoa e vou explicar: "Olha, pensei em você, tá? Mas quando a gente mapeia aqui, você está muito longe. Mas vamos fazer o seguinte, eu acredito em você, eu sei que você tem como chegar lá. Vamos fazer isso aqui, um planejamento para você evoluir nesses tópicos aqui?"
para depois de uma próxima oportunidade, ou se aumenta, né, a quantidade de pessoas nesse perfil, você já vem para cá. Por quê? Se eu tivesse aqui, por exemplo, toda essa parte aqui de resolução de conflitos, visão estratégica, negociação e comunicação, onde eu tenho os meus maiores gaps, mas essa pessoa não tivesse tão longe, por exemplo, tivesse com 4 em tudo, nisso que é requerido 5, dá para a gente pegar e apostar, tá? Dá para a gente pegar, até essa pessoa ela vai ficar mais motivada em subir, tá? Às vezes, quando está muito longe, a gente não tem esse tempo para a pessoa ter o seu desenvolvimento. Lembrando também que tem uma coisa, tá? A habilidade técnica, para você evoluir, em algumas situações, não é tudo, isso não é uma generalização, mas em algumas situações, para você subir, né, esse grau aqui na habilidade técnica, é mais rápido do que na habilidade aqui comportamental, tá? Então, nesse caso, eu abriria uma vaga para fora, tá? Agora vamos pensar aqui em outra situação, tá? Eu abri uma vaga para buscar alguém fora no mercado, tá? E explicaria isso para a pessoa, tá? Eh, Agora vamos pensar aqui em uma outra situação, tá? Eh, eu tenho os mesmos números, né? Eu tenho o mesmo mapa aqui, mas eu já tenho essa pessoa ocupando essa posição. Aqui que eu faria? Eu faria diferente. Aí, assim, a pessoa já está na empresa, eu teria que ter uma conversa franca com ela: "Olha, você está bem longe disso aqui, a gente tem que evoluir rápido, tá?". E aí acompanharia essa evolução. Eu sei na prática que depois de um ano, ela não estaria aqui com 5 na visão estratégica, em tudo ali que é necessário 5, mas ela tem que evoluir. Então o que que eu estou falando? Ó, resolução de conflitos, ela teria depois de um ano estar em 4, comunicação, ela deveria estar aqui em 4, tá. Eh, e aí o que acontece? Se passar um ano, ou seja, teve todo, né, a gente em cima disso a gente montou um plano para essa pessoa evoluir, e ela não evoluiu, aí a demissão seria uma alternativa, tá. Por quê? Não dá para esperar mais de um ano também para você ter a pessoa para estar ocupando isso aqui, tá. Isso é a visão minha, Bergson. Tem gente que não pensa assim, tá. Então tô passando aqui a minha visão, tá. Mas isso tem que ser franco, você tem que passar para a pessoa. Às vezes você fala isso, assim, são várias situações, tá. Às vezes você passa isso, aí a pessoa ela vai, né, ter um sentimento ali de desafio, e aí ela vai dar um jeito ali de evoluir rápido. Eu já vi isso acontecer, tá. Pô, como eu não tenho isso, eu tenho, não sei o quê, blá-blá, a pessoa pega lá e não vai gostar muito do chefe, né, mas ela vai pegar e vai evoluir. E o chefe tem que o líder, né, ele tem que fazer o papel dele, né, que pegar e indicar isso, tá. Eu não posso ter, para isso aqui funcionar, eu tenho que ter um gestor honesto, né, ele vai falar profundamente, né, do que ele entende ali que é problema, o que que a pessoa precisa evoluir, o que que é esperado, tá. Se a gente pega aí alguns líderes, né, que não são líderes na verdade, né, mas ali, é líder de direito, né, tá ali no papel, tal, e você pega um líder que fala: "Não, mas olha, não sei o quê", aquela conversinha mole, né, cuidado, tá. Então eu prefiro 1000 vezes a pessoa que ela é bem objetiva. Então para mim, pra pessoa ser líder, ela tem que ser objetiva e ela tem que ser justa, honesta, ela tem que falar a verdade, tem que ser transparente, tá. Se você pega um líder que não tem nada disso, isso aqui pode não dar resultado nenhum, tá. Pode até piorar a situação. Mas, nessa outra situação, eu faria dessa forma, tá. Então isso depende, como nós atuamos, depende muito, né, da situação que está aquela pessoa, se ela está ali numa num movimento, né, de ser promovida, ou se ela já está no posto, né, desculpa.
e o momento que está a equipe, então eu posso investir mais, posso esperar mais, às vezes eu não posso esperar mais, tá? Então a ação aqui vai depender muito do momento da equipe. O Carlos botou uma dúvida aqui, foi o seguinte, o Wagner colocou aqui para mim: qual dica você pode dar para uma pessoa que conhece bem os dados da empresa, porém trabalha na área técnica e quer migrar para o setor de dados? Na realidade, criar um vamos lá, na verdade, criar um setor de governança. Vamos lá, Carlos, deixa eu entender aqui. Você está falando que é uma pessoa que trabalha dentro da TI, ela tem um bom entendimento sobre os dados e ela entende que a governança de dados é necessária e não tem governança de dados na casa e ela quer puxar isso. É isso? Se for isso, me responde aqui que eu já te respondo, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, tem um delay aqui, né? Eu coloquei essa dúvida aqui. Nesse momento, deve demorar ainda um minutinho um minutinho e meio para chegar lá no Carlos, né? Então, a gente faz dessa forma, tá? Então, nós mapeamos todas essas competências e nós pegamos aqui e fazemos essa análise, tá? Então, o Wagner botou aqui isso mesmo, né? Então, Carlos, é o seguinte, o primeiro passo que você tem é o seguinte: você tem que entender, tá? Que você não vai conseguir implementar a governança de dados, vamos dizer assim, sozinho, tá? Você vai precisar de pessoas ali apoiando você, tá? E se você está dentro de uma área técnica, né? É, eu vou entender aqui que você deve estar aqui numa área de coordenação ou, ou gerência, né? O que que você tem que fazer, né? Na verdade, você não vai migrar de área, né? Você vai implementar uma disciplina nova na casa que provavelmente vai se tornar uma área, tá? É, então você tem que levar, né, a mensagem para as pessoas que podem ser, né, eventuais patrocinadoras, tá? A necessidade de ter governança na casa, tá? Se você levar isso de forma, né, que são aqueles objetivos, né, mais intangíveis, né, que é, olha, vamos melhorar a qualidade dos dados, vamos fazer isso, porque a documentação mais robusta facilita o desenvolvimento. Isso não vai fazer com que você consiga justificar. Você vai ter que justificar isso falando dos problemas existentes com os dados e o impacto que isso traz para o bolso da empresa, tá? O fator bolso, né, a questão do dinheiro, da grana, ela é muito importante, tá? Tem um trabalho, né, assim, você falou que conhece bem os dados, então provavelmente você também conhece os problemas que existem com os dados na casa. Então você vai ter que pegar todo esse compilado de problemas, buscar pessoas, né, chave dentro da casa e mostrar: olha, a gente está perdendo dinheiro danado com isso aqui, tem que ter isso aqui, né? É, e aí você vai conseguir, né, sensibilizar essas pessoas, mas aí o que você tem que fazer também, você tem que ser é, esperto. E o que, que a maioria as pessoas até fazem isso que eu falei aqui para você, tá? Mas aí quando chega nesse momento, você sensibiliza, o que que acontece? As pessoas, elas vêm com o sentimento do tipo: eu sou Jefferson Camila do Nascimento. Eu sou o melhor do mundo em implantar a governança de dados. Mas você não é, porque você nunca implantou. Então você vai precisar de ajuda externa. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas ficam lá chorando as migalhas. Ah, porque aqui a empresa é isso, a empresa é aquilo, o pessoal não dá valor. E aí quando você vai ver, aquela pessoa ela não tem muita experiência nisso. Ah, até trabalhou como analista tal, mas, cara, não pegou, não levou para diretor, para diretora.
não teve conversa difícil para mostrar impacto. Então não tem, assim, não tem como implantar a governança de dados dessa forma. Que aí fica 1 ano, 2 anos, aí, pô, tá ruim, aí vou para outro lugar. Aí fica uma rotatividade também, que as pessoas elas não são bobas, elas olham que aquilo ali tá ficando feio, não tá entregando, ela vai embora, né. E aí fica uma rotatividade no mercado que é prejudicial para todo mundo. E aquele discurso: "Ah, é difícil, não implementa". O que falta é falta de experiência, as pessoas reconhecerem que elas não têm essa experiência. Então, assim, se você for um cara esperto, né, você vai reconhecer isso e vai buscar ajuda externa, entendeu? E aí você consegue, tá? Eh, e aí quando você faz isso, o que você está mostrando? Você vai ter uma visão estratégica, porque você está olhando aqui para o futuro, qual a melhor abordagem, não é? Você vai estar conversando com pessoas chave na empresa, vai estar mostrando, esses problemas. Você vai estar aqui desenvolvendo a negociação também, não é? Eh, Vai ter gente que não vai querer, aí você vai ter que justificar, a outra já quer, e aí você vai estar atuando aqui na resolução de conflitos. E aí você praticando isso, você vai evoluindo também. Agora o que não dá é: "Ah, beleza, agora eu vou pegar, eu vou fazer aqui tudo sozinho e tal". Não dá certo. Então, ó, é convencer as pessoas que têm poder de decisão, tá, eh e em cima disso, né, depois de convencidas, partir para a implantação, mas implantar de forma rápida, objetiva, tá. Eu vejo às vezes as pessoas ficam 2 anos ainda fazendo bench: "Ah, mas como é que faz aqui? Como é que faz ali?". Cara, rodou 2 anos, você entregou o quê? Né. Então, não sei se eu te respondi, né, mas é um pouco disso, tá. Hã Aqui eu passei por causa da vou passar, eu ia fazer outro aqui, tá, mas a gente está muito em cima. E aí a gente chega na parte final, tá, que é o plano de metas, tá, e a capacitação, tá. Ah, então, algumas formas, tá, que nós temos, para colocar nesse plano de metas, ou seja, como nós vamos evoluir, né, como a pessoa vai evoluir. Existem algumas situações aqui, então, por exemplo, autoestudo, né, é válido. Então imagina assim, a pessoa, ela tem um monte de deficiências técnicas, né, e ela precisa evoluir isso. Não dá para colocá-la para fazer curso de tudo. Então vamos investir alguma coisa aqui, né, de repente, assim, o que é mais importante, a gente vê o treinamento, não é, externo, não é, o que é menos importante, a gente tenta ver uma questão de autoestudo, ou faz um autoestudo primeiro para ter uma bagagem, e aí depois entra num curso externo, não é, que eu estou chamando aqui de curso técnico, tá. Cursos ligados ao desenvolvimento humano. Então, por exemplo, hoje, vocês estão me vendo aqui, não é, eu estou falando, eu não digo que eu falo toda sexta-feira, porque às vezes vem convidado aqui no Manhã com Dados, mas assim, hoje eu já falo aqui, naturalmente, gesticulo, né. Mas sempre foi assim comigo? Não, né. Eh, Lá atrás, né, quando eu comecei a observar isso, o que que eu vi, né, eu tinha medo de falar, então às vezes tinha que fazer uma apresentação, eu tremia as pernas, ficava inseguro, não dormia na véspera, né, chegava na hora de falar, às vezes dava um branco, me perdia, né, não sabia me portar, não é, em situações que às vezes acontecem. Então, por exemplo, quando eu comecei a evoluir um pouco disso, eu me lembro até hoje, né, eu fui fazer uma apresentação, né, na verdade não era nem uma apresentação, foi uma sessão ali de 10 minutos que eu ia falar para o público, né. Eh, Foi até lá no início do Dama, tá, eu já estava no Dama, isso devia ser o quê? 2012, eu acho, tá. Eh, eu já estava fazendo esse trabalho na época, mas aí o que acontece, né, eu geralmente eu costumo a brigar com o meu peso.
Então tem época que eu tô um pouquinho mais fofinho, tem época que eu tô mais magro ali e tal. E eu estava numa daquelas épocas ali que eu estava mais magro, e a minha calça ela estava muito apertada ali, né. Desculpa, muito larga, né. Aí tinha que apertar bem com o cinto ali, para a calça não ficar caindo, né. Eh, e naquela época, né, por exemplo, tudo muda, né, assim, naquela época eu usava nesse tipo de evento, eu ia de paletó, né, então eu tinha lá a terno, gravata, né, tal. Ah, e botaram lá para falar de uma revista que o Dama fez na época, tal. Isso era 2011, mais ou menos, 2012. E aí eu tô falando ali, né, e aí peguei o microfone, né, tô com o microfone aqui, e aí o que aconteceu? A calça ela começou a querer cair, e eu falando, eu nervoso, aí comecei a suar frio, ou seja, eu fiz a fala bem de porcaria ali, né, mas por quê? Eu não estava preparado para aquele tipo de situação. Se é hoje, eu deixo cair, e ainda brinco: "Olha gente, que bom, né, o meu", eu não tomo não, né, mas, por exemplo, o meu Monjaro tá fazendo efeito, né. E aí vai uma brincadeira e bom, vamos focar aqui no conteúdo, né. Mas isso tudo é um movimento, né, que você vai evoluindo no sentido, né, nisso de quê? Concentrar naquilo que você está fazendo, tá. Eh, então às vezes você, faz esse tipo de treinamento. Tem uma empresa, tá, que eu fiz muito treinamento, eu aluno, eu Bergson como aluno, tá, com ela, que eu adoro ela, que é a Soap. Tá? Eu vou botar aqui, o Wagner depois coloca aqui para vocês, tá? Eles começaram com esquema de apresentação, cursos para apresentação, depois eles investiram muito em comunicação, tá? Eh, então, vale, né, principalmente na questão de soft skill, né, se a gente tem algo que pode melhorar, melhora, né? Mentoria interna, então, por exemplo, eu já trabalhei com uma pessoa, né, que ela escreve muito bem, né, e isso bem no início de carreira, né. Hã, e eu escrevia muito mal, né, na época eu nem pensava em escrever 2 livros, né. Hã, mas enfim, trabalhando com ela, eu reconheci que eu poderia melhorar bastante, né, e ela foi, assim, a pessoa que o estilo dela escrever hoje eu escrevo muito parecido como essa pessoa, escreve, né, então isso ajuda também, não é. E às vezes a gente precisa de outro instrumento, né, às vezes de outro tipo de tratamento. Então, por exemplo, eu tenho um pouco de gagueira, né. Então lá atrás eu fiz fono, muito tempo, né. Se eu não tivesse, provavelmente por maiores esforços que eu poderia ter feito, né, eh, é claro que eu tenho muito a evoluir, né, na fala, né, mas eu não estaria no estágio que eu estou agora. Então, às vezes, a gente precisa de um apoio, de fono, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil na vida, e é importante ela fazer uma terapia para ela clarear as coisas, tá. Então tudo isso entra no plano de metas, tá, pra gente ter essa evolução, tá. E claro, né, o ideal, tá, foi que eu falei, é claro que tem coisas aqui que são mais, particulares, né, então, por exemplo, eu, Bergson, né, hoje, no dia de hoje, né, se eu tivesse um problema, né, de ter que ter um apoio de uma fono, eu ia falar isso para a empresa e pedir isso para a empresa. Isso é uma visão minha, tá? Cada um entende da sua forma. Por quê? Entra muito no meu particular, tá? Eh, agora, tem coisas aqui que a empresa ela pode entrar, por exemplo, curso técnico, cursos ligados ao desenvolvimento humano, colocar pessoas junto com outras que têm mais habilidades para estar, passando esse tipo de conhecimento, tá? Então, esse plano ele tem que ter ações, tá, onde a pessoa ela vai ter que se dedicar, mas a empresa ela tem que ter o seu papel aqui também. Tudo bem, gente? Dúvidas? Era isso que eu tinha para falar, né, dei uma corrida aqui no fim para manter o horário, né. Então, comentários, fiquem à vontade aí para colocar. Se não tiver, Wagner, você pode subir aí, né, para a gente passar aqui os recados finais, tá. Maravilha, Bergson. Tem um comentário aqui no final aqui do Aham. Hélio Câmara.
Isso Uhum. mesmo, professor. Quem nunca ficou nervoso no início, antes de É. iniciar a apresentação ao público? É isso aí, gente. É um tema bem interessante, porque futuramente vamos marcar aí também um bate-papo sobre isso, porque é Uhum. uma coisa que eu passei por várias coisas assim. Eu sempre fui uma pessoa tímida, e para começar a falar aqui em público, igual eu tô falando, agora eu estou online, mas já fiz muita palestra também em palcos com mais pessoas. E o medinho sempre vai estar lá, né, Bergson? Não tem jeito. A gente tem que aprender a fazer com medo mesmo e virar hábito, né? Uhum. Legal. É isso aí. Show de bola. Vamos lá então, gente. Aqui, ó. Quem está aqui com a gente agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o certificado, o link do certificado de participação. Quem está nas redes sociais, dá tempo de vir para a Digital Edu, ok? Na tela aí agora, estou colocando o link para vocês, ó, tanto o QR Code quanto o site digitaledu.com.br. Vem para cá, faz um cadastro gratuito e vai clicar no link que vai no chat agora, tá? Lembrando que esse link, gente, a emissão tem que ser feita agora, tá? Porque daqui a 5 minutos o link não vale mais, tá? É um token que vale durante a live, ok? Quem nunca preencheu o certificado ainda na Digital Edu, assim que clicar nesse link, vai colocar o nome da forma que quer que saia no certificado, mas se atente a uma coisa, coloque tudo maiúsculo ou então com a primeira letra maiúscula, porque respeita o que você digita. Então, se botar tudo minúsculo, não vai ficar elegante no site, no certificado. E uma vez que você preencheu, você não consegue alterar mais, tá? É uma forma de segurança que nós temos aqui. Se precisar mudar alguma coisa, entre em contato com o suporte técnico que a gente te apoia, tá? Quem já emitiu, vai clicar no link, gerar certificado, já sai na hora na tela e ele é controlável aqui na Digital Edu, né? No seu painel da Digital Edu, você tem lá certificados e todos os certificados emitidos estão listados ali para você. Bergson, e vamos falar um pouquinho rápido aqui do evento? Ou vamos deixar o Bora. spoiler para depois? Vamos embora, né? Não, É bora isso logo, não aí. é? Ó, vai ser o evento, preste atenção, icônico, né? Vai ser o evento do ano, né? Ah, o evento anual do Dama Brasil, Dama. né? Será em novembro, né? É, esse ano a gente vai adotar um formato um pouco diferente, né? Então, nos 2 anos anteriores, né, nós fizemos uma, uma reunião, né? A gente chamou de uma reuniãozinha, né? Tal. É, claro que é um auditório, né? Com a participação das pessoas, mas esse ano nós faremos um evento maior, tá? Então, em um espaço maior, é, com várias palestras, mesas de debate. Né? Então não vai ser um evento à noite, não é como foram os 2 anteriores, né? Vai ser um evento de o dia inteiro, tá? Não me pergunte o horário de cor, que eu não sei. Wagner deve saber, né, que ele está organizando, tá, tudo. Mas vai ser um evento de dia inteiro, com patrocinadores, estandes, né? Espaço ali para o pessoal fazer reuniões de negócio, né? É, vai ter um bom coffee break também, né, Wagner? Aí, Vai sim. isso. Vai ter um bom Na coffee break realidade, ó, ali e na tal. realidade é Ah, assim, Bergson, nós vamos ter de manhã um coffee de boas-vindas. Então você vai isso. chegar, tomar um cafezinho reforçado, que muita gente sai correndo, não toma café, aí fica daquela ansiedade esperando aquele coffee no meio do dia, mas não. Coffee no meio do dia em evento acaba cortando ali a linha de raciocínio das pessoas, dá uma dispersada. A ideia vamos ter o coffee de boas-vindas, aí tem o almoço, à tarde vai ter um break, aí à tarde tem um break. E no final teremos ali uma horinha de happy hour. Olha só que Legal, né? bacana, hein? Isso, Vai legal, ser show de top, vai bola. ser bom. E o Wagner já botou na tela aqui, né? Eu acredito que ele vai botar o link também, né? Vou E colocar o link também. já o pessoal já pode comprar o ingresso, né, Wagner? Isso aí, já pode Inclusive antecipado. tem desconto, não é isso?
Isso, é o seguinte, tá com desconto até o final do mês agora, tá? Dá uma olhadinha no site. Quem tá aqui na Digital Edu, eu vou colocar aqui para adiantar para vocês, mas quem tiver na Digital Edu, é só clicar na aba de eventos, na parte superior da tela, tem lá eventos, tá? E você consegue, já vai ver o banner do evento do Dama Brasil, tá bom? Agora, eu coloquei no chat também para vocês, para adiantar, para poder facilitar, tá? E o seguinte, lembrando, vai ser de 9 às 19h30. De 9 da manhã às 18h30 teremos palestras, cases, várias apresentações interessantes que pode ter certeza que vão dar muitos insights para vocês nesse universo de dados, tá? Além disso, vocês vão ter ali vários expositores que estarão mostrando soluções que possam, tanto para processos quanto de produtos, que possam agregar valor para vocês na implantação, no trabalho de dados dentro da organização de vocês. Tá? Então vai ser bem interessante isso. Esse happy hour que nós estamos realizando vai ser com o objetivo de estreitar a relação. Então ali depois vai ter um papo com mais calma, mais descontraído, com uma pessoa que você quer se conectar. Então, se você tiver na organização um setor, quiser levar o setor inteiro de dados, vem para cá que vai ser bacana, vai ser um prazer ter vocês com a gente aqui, tá? É só entrar em contato com a gente, ok? Eu não sei se é a minha conexão que tá ruim, mas eu acho que foi a do Bergson que caiu. Coloca no chat aí se fui eu ou se foi o Bergson. Eu vou continuar falando aqui, mas pode ser eu também, tá? Ah, não, foi o Bergson. Então foi assim, será que foi eu ou foi o Bergson que caiu aqui? Eu caí, mas voltei, tô de volta. Foi rápido, foi rápido. É. É isso aí, gente. Então, ó, se antecipem, tá? Tem dois tipos de credencial. Tem a credencial profissional, ela vai dar direito a participar no evento presencial, coffee, happy hour, material do congressista. E tem a credencial VIP. A VIP dá tudo que o profissional tem, porém, tudo vai ser gravado e com a VIP você vai ter acesso também às gravações que vão ser realizadas lá. Então vai ser gravado e você vai ter acesso àquela gravação por um período dentro da área de membros do evento, ok? Além disso, você vai ter acesso também a um espaço que você pode ali fazer uma reunião, é um espaço exclusivo que nós preparamos ali para as pessoas da credencial VIP. Eu não vou no evento não porque não tem local para fazer uma reunião, eu tenho reunião 2 horas da tarde. Tem, a gente arruma para você. A gente está justamente fazendo isso porque esses locais, né, tudo que a gente coloca extra ali, eles acabam cobrando a mais. Então, na realidade, quem vai pagar isso aí, esse local, são as pessoas com credencial VIP. E tem um limite de 50 pessoas. Não tem como colocar mais do que isso, ok? Então fica a dica para vocês entenderem o que é um e o que é outro, tá? E é isso aí, Bergson. Simbora! Tá aí, gente. E lembrando também, não é, se você trabalha em uma empresa provedora de soluções, de consultoria, também estamos, né, com cotas, né, de patrocínio Isso. aberto, né? O próprio site tem lá o contato também para quem quiser entrar com patrocínio e a partir de agora a gente vai começar a aumentar essa divulgação do evento, né? Então, estamos em fase de pré-lançamento, então, já quem quiser adquirir ingresso, aproveita, porque depois vai aumentar, tá? E uma diferençazinha considerável, tá? Nos canais do Dama eu já vou começar a divulgar também o evento, né? E aí, provavelmente, nas próximas edições aqui do Manhã com Dados, vou estar retornando, falando um pouquinho, o Wagner também, né? Lembrando do evento, e aguardaremos vocês, né? Em novembro, né? Para falar com vocês pessoalmente, né? Eu estarei lá no evento, né? E a gente troca uma ideia lá. Tudo bem, pessoal? Maravilha, Bergson. Excelente, cara. Então deixa aberto para você. Deixa aberto não, né? Te devolvo a palavra para você encerrar essa manhã maravilhosa. Então, beleza. Então, pessoal, grande abraço a todos, né?
Espero vocês na próxima sexta-feira aqui, não é? No mesmo bate-horário e bate-local, tá? E vamos que vamos aqui com Manha com Dados. Fui! Até mais! Até mais.